Olá pessoal, meu nome é Rui e hoje a gente vai comentar sobre um assunto que está muito quente, que é a inflação, né? Você já deve estar sentindo no seu bolso aí o aumento no preço, seja da comida, seja do aluguel, dos combustíveis. E hoje a gente vai ver como é que você pode se aproveitar dos artifícios do mercado, né, para se proteger desse aumento de preços. Então, eu peguei aqui, separei alguns componentes principais de inflação, né, alguns componentes que acabam pesando mais na alta dos preços. Então eu dividi em quatro segmentos diferentes aqui. O primeiro, alimentação e bebidas. O segundo, aluguel. O terceiro, combustível. E quarto, energia elétrica, né? E existem duas formas de você, duas formas mais gerais de você se proteger disso, né? A primeira é através da renda fixa e a segunda através da renda variável, que a gente vai ver depois, tá? Eu sei que vocês gostam mais de ações, né, normalmente, mas primeiro a gente vai falar um pouquinho de renda fixa. Não é a minha especialidade, é a especialidade do Roger, mas eu vou comentar brevemente como é que você pode usar a renda fixa também. Bom, na renda fixa a gente sugere que você invista em títulos indexados a algum tipo de medidor de preço, né, de alta de preços. Os mais comuns são ou IPCA ou IGPM, né, e o título que você mais comum para você conseguir proteger aí, se proteger do aumento de preços é o Tesouro IPCA+. Tem vários vencimentos diferentes, né, e tem os com alternativa de pagamentos de juros semestrais ou não, mas o importante é que seja um Tesouro IPCA+, para te proteger do aumento de preços, né? E aí muita gente, quando vai fazer esse tipo de investimento no Tesouro, acaba vendo lá Tesouro pré-fixado, por exemplo, e acaba se perguntando se não é uma boa para se proteger da inflação. Qual que é o risco do Tesouro pré-fixado, né? Você já sabe a taxa que ele vai render para você até o vencimento, e muitas vezes essa taxa é até uma taxa interessante no momento atual. Qual que é o problema? O problema é que se a inflação sobe, né, nada impede que essa inflação venha a subir acima dessa taxa prefixada e no final das contas o seu rendimento vai ser menor do que a inflação e no final das contas você vai acabar deixando de ganhar dinheiro ou perdendo dinheiro, tá? Então, qual que é a vantagem do indexado nesse caso? O indexado ele vai acompanhar a inflação, né? Se a inflação cair, ele vai acabar diminuindo um pouco a rentabilidade, mas se a inflação subir, disparar, né, ele vai te proteger nesse cenário, tá certo? Então, se for para se proteger da inflação através da renda fixa, não inventa. Tesouro indexado ao IPCA, por exemplo, já é uma boa pedida, tá? Mas, como eu já disse, né, renda fixa é a especialidade do Roger. A minha são as ações, né? A minha praia são as ações, então a gente vai falar um pouquinho sobre esses componentes aqui e como se proteger investindo em ações. Alimentação, né? Como é que você pode se proteger da alta dos alimentos? Eu vejo muita gente falando sobre essa estratégia de você comprar ações, por exemplo, de supermercados, de atacarejos, para se proteger do aumento dos preços de alimentos, por exemplo, né? Qual que é o problema dessa estratégia? O problema é que você não sabe se o mercado vai conseguir repassar totalmente o aumento de custos dele, né? Por quê? Pode ser que se o custo dele, o arroz aumenta ali 30% e ele, para o vendedor final, também tenta aumentar em 30%, né, para o consumidor final, pode ser que tenha uma queda relevante nas vendas, pode ser que as pessoas se assustem ou troquem de produto por um produto com margens mais baratas, né, com margens mais baixas, por exemplo. Então, isso tudo pode acabar afetando a estratégia da empresa, né? Pode ser que, por exemplo, ela não consiga aumentar o tanto de preços que ela deveria aumentar e pode acabar vendo ali uma queda de margem, atrapalhando a rentabilidade da companhia. Então, assim, muita atenção nessa estratégia aqui de comprar ações de companhias de supermercados, por exemplo, porque não é garantido que elas vão conseguir repassar os preços para manter as vendas e as margens da mesma forma que eram antes, tá certo? Um outro componente aqui são os aluguéis, e aqui uma maneira
até simples de você conseguir se proteger disso, né? Investir em ativos que se beneficiam da alta dos aluguéis é através dos fundos imobiliários, tá? Precisa prestar atenção nos riscos, né? O risco de vacância, se é uma localização boa, se depois da pandemia já não é mais uma localização tão interessante assim, né? Quem são os inquilinos que estão ali, será que eles vão ficar por um tempo relevante ou tão perto de quebrar o contrato para ir para outro ativo, por exemplo? É um fundo imobiliário diversificado, por exemplo, né? Ou é só de um ativo? Um que a gente gosta é o Kinea de renda imobiliária. Tem algumas carteiras da casa, um fundo diversificado aí, caso você queira se aproveitar desses reajustes, né, para cima do preço dos aluguéis. Sobre o componente de combustível, aqui não tem muito segredo, né? O combustível tá caro porque o petróleo não para de subir, né? E nesse cenário, quem ganham são as companhias que fazem exploração e produção de petróleo, tá? A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, mas uma companhia que a gente continua gostando, apesar do risco político, né? A Petrobras é uma companhia que hoje negocia com múltiplo bastante baixo, gera muito caixa, né? Então isso faz dela ainda uma boa escolha e também está em algumas séries aqui da nossa casa. Petrobras é uma boa alternativa para essa alta de preço de combustíveis, né? E por fim, chegando no setor de energia elétrica, talvez aí um dos maiores vilões aí dos últimos dias, a gente está vendo as bandeiras tarifárias e a ANEEL subindo cada vez mais aí as tarifas, né? Uma coisa que eu vejo muita gente falando também, compra ações de companhias do setor elétrico e seja feliz. Só comprar de olho fechado qualquer uma que se aproveita do aumento do preço da energia. Isso não é verdade, né? Por quê? Muito cuidado aqui com as hidrelétricas, porque hoje a energia elétrica está cara, basicamente por causa da crise hídrica, né? Tá faltando chuva, os reservatórios estão com níveis muito baixos e isso faz com que as hidrelétricas muitas vezes não consigam gerar a energia que elas se comprometeram a vender e isso pode acabar afetando tanto a receita quanto também a rentabilidade dessas companhias. Então, muita atenção com as companhias com bastante participação em hidrelétricas, né? E também com as distribuidoras. As distribuidoras, na teoria, elas não deveriam ser afetadas, né, por um preço de energia maior, por exemplo, porque elas têm o direito de repassar isso na revisão tarifária e nos reajustes também, mas qual que é o problema? Às vezes pode acontecer do aumento relevante do preço da energia acarretar numa inadimplência maior, né? As pessoas deixam de pagar as contas, ou então em perdas maiores de energia, que é o famoso gato, né? As pessoas começam a fazer ligações clandestinas para não pagar conta de luz, então isso também pode afetar essas companhias indiretamente, tá certo? Dois segmentos que a gente gosta então para se aproveitar dos preços da energia. Primeiro, geração termoelétrica, né? Porque um dos motivos do preço da energia estar mais caro também é porque as hidrelétricas param de funcionar e o sistema começa a precisar de mais energia termoelétrica. Então as geradoras termoelétricas acabam tendo uma receita maior e a Eneva, né, por uma série de motivos distintos, né, não só pelo aumento da receita, mas também porque ela mesma acaba produzindo o gás que ela utiliza como combustível, ela tem ela tem margens muito interessantes, ela tem um custo muito competitivo e acaba se aproveitando desse cenário, fora a energia descontratada dela também, que ajuda nesse caso. E para terminar, na minha visão, o segmento que é o mais estável de todos aqueles que a gente falou, né, é o de transmissão de energia elétrica. Por quê? Porque as transmissoras, elas não só têm o direito de reajustar as receitas dela, seja por IGPM ou por IPCA, depende do contrato, elas não só têm o direito de reajustar a receita delas por esses indexadores de inflação, como a receita dela não depende nem de volume nem do preço da energia, né? Então,
está blindada, por exemplo, de um racionamento de energia ou de uma crise que venha a afetar, por exemplo, o consumo de energia do país, né? A receita dela basicamente depende de disponibilidade das linhas, tá? E uma companhia que a gente gosta aqui nesse segmento é a Alupar. Bom, então a gente viu algumas formas de se proteger do aumento de preços, né? Um FII, algumas ações aí para você aproveitar. E você pode fazer isso agora no próprio Super App da Empíricos, né? Na nossa mais nova atualização você já consegue negociar e comprar esses ativos, então fica aqui o meu convite, se você ainda não atualizou, para atualizar o Super App da Empíricos. E se você curtiu o vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima.